Programa SESEX desenvolve e promove cursos sobre processo de controle externo nos tribunais de contas. TCE Edu chega à região norte do Ceará, capacitando cerca de 700 pessoas. Instituto Rui Barbosa promove aulão híbrido sobre a nova lei de licitações e contratos. Abertas inscrições para a 13ª edição do Café com Leitura. Esses e outros destaques dessa semana no TCE Ceará, a partir de agora, aqui no Acontece TV. Olá, o SESEX desenvolve programa de formação continuada para a área de fiscalização do TCE Ceará, realizou o primeiro curso sobre processo de controle externo. A capacitação foi ministrada pelo auditor federal do TCU, Odilon Cavalari. O curso Processo nos Tribunais de Contas apresentou as principais regras dos processos de responsabilidade dos tribunais de contas, o que inclui as prestações enviadas pelos gestores públicos, as fiscalizações e análises de atos de pessoal, como nomeações e concessões de aposentadorias de servidores. O curso, realizado nos dias 4 e 5 de abril, faz parte do módulo inicial do Programa de Capacitações SESEX Desenvolve, uma parceria entre a Secretaria de Controle Externo do TCE Ceará e a Escola de Contas do Instituto Plácido Castelo. O objetivo principal é que a gente desenvolva os servidores, né? Que eles consigam ter mais conhecimento, reciclar conhecimento, aprimorar os conhecimentos que já têm, para assim poder botar em prática tudo que absorvem nos processos de controle externo. O principal resultado e objetivo é que tenhamos processos melhores instruções, com melhores decisões, isso tudo em prol de julgamentos melhores para a sociedade, que isso impacta diretamente na vida das pessoas também. O instrutor da capacitação, Odilon Cavalari, além de servidor de carreira do Tribunal de Contas da União, é doutor e mestre em Direito. Durante sua exposição, Odilon discutiu as regras dos processos analisados pelos tribunais de contas, que possuem características específicas que os diferenciam dos processos judiciais, por exemplo. O instrutor também citou a legislação e a jurisprudência das Cortes Superiores do país, do TCU e do TCE Ceará, de forma a apontar o trabalho feito por essas instituições, levando em consideração a validade das decisões produzidas e o respeito ao devido processo legal. Primeiro, queria cumprimentar o tribunal por essa iniciativa, porque esse é um tema extremamente relevante. Porque discutir o processo nos tribunais de contas tem por objetivo aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos do tribunal, a fim de que o tribunal produza as decisões válidas que não corram risco depois de serem desconstituídas pelo Poder Judiciário em virtude de nulidades. Além disso, o processo serve para otimizar os resultados do tribunal e serve também para respeitar, obviamente, os direitos de todos aqueles que forem chamados ao processo, a fim de que eles tenham garantido o direito ao contraditório, ampla defesa e tudo aquilo que decorre do devido processo legal. O público do curso foi formado especialmente pelos servidores que atuam nas unidades da Secretaria de Controle Externo, a SESEX, setor responsável pela análise e instrução de processos e pela realização de fiscalizações. Acho que o curso é essencial para o servidor. Nós trabalhamos com processos, então a gente precisa compreender o processo. Ao longo desses 2 dias nós estamos imersos, né? Aprendendo muito a respeito do que está, não só a respeito da teoria geral do direito, que é falado sobre o assunto por doutrinadores, mas também revisitando, né? O nosso próprio regimento interno, a lei orgânica, então todo o conjunto jurídico que a gente precisa para melhor nos instrumentalizar e exercer da melhor maneira o nosso ofício. Para mim, está sendo uma experiência incrível, né? Primeiro, pelo professor, né? O Odilon Cavalari é nacionalmente reconhecido aí com relação ao tema de aspectos processuais de tribunais de contas. Também com relação ao tema, eu achei bastante interessante que ele tem trazido aí as atualizações dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal que vão
estão agora, né, refletindo aqui na nossa atuação funcional. Então, é algo que realmente está sendo riquíssimo para mim e só gratidão aí pelo evento, né? Agradecer ao Tribunal de Contas e ao IPC por ter dado essa oportunidade para a gente se desenvolver. Este curso faz parte do módulo geral do programa de capacitação e tem carga horária de 20 horas, sendo 16 realizadas presencialmente e as demais no formato online. Em breve serão ofertadas também formações para os módulos intermediário e específico. O TCE Educ chegou à região norte do Ceará, onde capacitou cerca de 700 pessoas entre gestores públicos e a sociedade civil. Os encontros ocorreram do dia 2 a 4 de abril em 9 municípios. O Tribunal de Contas do Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo, o IPC, promoveu formações técnicas sobre administração pública na região norte do estado. Os encontros marcaram o ciclo de capacitações da terceira etapa do programa TCE Educ, na modalidade presencial, que ocorreram de 2 a 4 de abril em 9 municípios cearenses. Nova Lei de Licitações e Contratos e Cidadania e Controle Social das Contas Públicas são os temas dos cursos ofertados. No total, 688 pessoas foram capacitadas. As qualificações iniciaram em Cariré, Groaíras e Forquilha no dia 2 de abril. Já Sobral, Alcântaras e Meruoca foram contemplados dia 3 de abril com o TCE Educ. Irauçuba, Itapajé e Umirim finalizaram as atividades no dia 4 de abril. Em Meruoca, os participantes contaram com a presença da conselheira e ouvidora do TCE Ceará, Patrícia Saboia. O TCE Educ tem sido um instrumento, uma ferramenta que tem buscado trazer conhecimento para toda a sociedade, e isso tem aproximado muito a sociedade da nossa gestão, do que é o Tribunal de Contas, né, da capacitação. E a capacitação é poder fazer com que as pessoas possam ter um entendimento do que é o controle social. E isso dá poder às pessoas. Dando poder às pessoas, elas podem exercer o controle social, elas podem ter mais firmeza para cobrar dos gestores públicos uma ação mais eficiente, elas podem ter poder para fazer críticas, para fazer cobranças, críticas ou sugestões, ou inclusive elogios. Então, esse trabalho, para mim, ele é excepcional. Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos é o curso conduzido pelo técnico de controle externo, Ricardo Dias, pela servidora da Diretoria de Contas de Gestão 2, Edna Xavier, e pelo servidor da Assessoria de Contratos e Convênios, Wellington Ferreira. Já a Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, Conselhos de Políticas Públicas, teve como facilitador o diretor de Serviços Processuais, Rubens César Parente, e foi realizada exclusivamente em Groaíras, Sobral e Itapajé. A gente tratou sobre os princípios de planejamento, os princípios aplicáveis à nova lei de licitações, destacando o princípio do planejamento. O planejamento nada mais é do que pensar antes de agir e agir com método. Sendo que esse planejamento, agora na nova lei de licitações, ele tem que ficar formalizado. Que a gente deu principal atenção para vários artefatos que a lei traz. Por exemplo, o plano de contratações anuais, o estudo técnico preliminar, ETP, o DR, termo de referência. Falamos também sobre a pesquisa de preços, sobre a dispensa eletrônica, falamos sobre aspectos importantes dessas temáticas. Ouvindo também o nosso jurisdicionado, porque quando a gente vai aos municípios, a gente não vai só levar, a gente também traz muita coisa, a gente compartilha informações, escuta o nosso jurisdicionado. Bom, com a nova lei de licitação valendo a partir desse ano, é importante que todos os gestores conheçam bem esse novo processo de aquisição de bens e recursos públicos. E é por isso que o tribunal está indo presencialmente em cada um dos municípios, levando um profissional qualificado aqui do tribunal para passar essas informações da nova lei de licitação. Todas as áreas públicas precisam utilizar essa nova lei, e por isso é que o tribunal, como sempre tem feito, se antecipa, processo de prevenção para que a gente não tenha dificuldade depois na prestação de contas. Paralelo a tudo isso, nós também iniciamos agora uma relação direta com os conselhos de políticas públicas.
é uma possibilidade da gente passar informação para os conselheiros, para que eles entendam também como é que presta conta, como é que eles fazem o papel dele cada vez melhor como conselheiros. Então nós estamos com essas duas frentes importantíssimas para o Tribunal de Contas, mas principalmente para a sociedade. Dentro da programação do TCE Educ, no dia 1º de abril, ocorreu uma palestra na Universidade do Vale do Acaraú, a UVA, em Sobral. Cerca de 90 estudantes da instituição de ensino foram qualificados sobre o tema O papel do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o diretor de Serviços Processuais, Rubens César Parente. Durante o TCE Educ, também estão sendo realizadas visitas institucionais às secretarias de educação dos municípios para reforçar o trabalho feito pelo TCE Ceará por meio da disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas. O TCE Educ visa orientar os gestores e servidores sobre temas relevantes da administração pública, além de fornecer ao cidadão instrumentos de transparência e conhecimentos necessários ao exercício do controle social. O próximo ciclo de capacitações ocorrerá entre os dias 16 e 18 de abril. A oferta de cursos presenciais pelo interior do Ceará será realizada em Miraíma, Morrinhos e Amontada, dia 16 de abril, Uruburetama, Itapipoca e Tururu, dia 17, e Trairi, Paraipaba e Paracuru, dia 18. As inscrições para a capacitação Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, Conselhos de Políticas Públicas, estão abertas por meio do Sistema de Gestão Educacional, o SIGED. As atividades destinadas aos Conselhos de Políticas Públicas ocorrerão exclusivamente em Amontada, Itapipoca e Paracuru. No próximo bloco, a gente fala sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O Instituto Rui Barbosa promoveu um aulão híbrido sobre cenários práticos de implementação da nova lei.